Fala galera, tudo bem com vocês? Vou começar aqui a análise da semana do meu operacional e foi uma semana muito boa, cara. O operacional deu bastante trade de qualidade, bastante trade longo, com um operacional bem claro. Bom, esse vídeo vai ficar disponibilizado, livre aí, e eu não vou mostrar as duas telas, vou mostrar só a tela de candles, da onde eu vou fazer só a leitura do preço. E a outra tela aqui onde eu tenho as entradas-chave, né? Que é só o pessoal aí que faz mentoria comigo. Com certeza vai dar a entrada aqui. E eu só vou mostrar aqui nos candles onde realmente deu a entrada. Tá? Vou fazer uma leitura clássica, né? Muitas vezes vão falar, pô, mas aí o trade andou e foi embora. Sim, né? A principal análise, principal meio de operação é através dos candles, tá? Ele é o principal. Mas eu tenho aqui o auxílio de o tempo gráfico com um indicador que eu utilizo, né? Que ele confirma muito mais a entrada, se ela é uma entrada que, que é uma entrada realmente que está fazendo sentido, né? Que está ligada ao contexto, né, do meu operacional. E ela valida muito melhor esse tipo de trade que eu utilizo, né? Bom, para quem não me conhece aí, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Rafael, né, mais conhecido como Sayago. Eu criei o grupo lá Action Trader, que basicamente era só para amigos, mas aí a gente sabe, o mercado financeiro ele é bastante amplo, né, tem bastante gente buscando conhecimento e tal. Então o pessoal vai entrando lá e está se tornando um grupinho legal, né? Tem bastante gente experiente, bastante gente com, com conhecimento, né? E tá um grupo bem bacana, né? Espero que se continue nesse ritmo aí, nessa pegada e todo mundo possa se ajudar no mercado. Bom, vamos começar a análise aqui então. Dia 8. Deixa eu acertar aqui o outro gráfico. Dia 8. A Profission começa a gravar. Aí. Bom, dia 8. Dia 8, o mercado foi bastante roscado. Praticamente aqui um super caixote. Embora tenha dado algumas operações, né, no modo de candles, no meu operacional só deu uma entrada, né? Não foi a melhor, né? Com certeza a melhor foi essa aqui. Esse cara aqui conseguiu enxergar aqui uma lateralização e enxergou esse sinal aqui, esse doji aqui. O cara vendeu esse doji ou sequente a ele. O cara aí conseguiu um trade rápido e lucrativo, né? Ou o cara que operou esse engolfo aqui também conseguiu um trade rápido e lucrativo. O meu trade não foi o melhor. O meu operacional, no caso, não foi o melhor. Estou vendo aqui. Ele validou a entrada às. Vou pegar a ferramenta aqui. Ele validou a entrada às 12h55. Só um pouquinho, pessoal, rapidinho que eu vou só atender aqui a porta.
Voltei. Estava falando, ele validou uma entrada só às 12h55 e eu acredito que tenha sido aqui, ó. Por aqui, região. E aí que tá, pessoal, o meu operacional ele só valida a entrada quando tem o contexto, né? O contexto que eu estaria analisando. Então, esse operacional foi um achado que eu tive. Ele depois de muito estudo com candles e tal, eu comecei a analisar que tinha alguma coisa nele que era semelhante a mim. Era semelhante já no meu conhecimento. E eu comecei a olhar em outros tempos gráficos e acabei descobrindo, né, um auxílio que o tempo gráfico me dava e que validava bem melhor a entrada. Bom, vamos falar do contexto então nessa entrada aqui. O que eu vi em candles e o que lá no meu operacional, meu validador, digamos, confirmou. Bom, primeiramente, a gente sabe que já poderia saber que seria uma lateralização, né? Então, o que o mercado fez aqui? Ó? Uma pernada de baixa, corrigiu, duas pernadas, corrigiu, três pernadas. Beleza. Rompeu aqui o fundo anterior, rompeu, mas não com força, não confirmou rompimento. Aí o mercado fez uma nova correção nesse candle, nesse martelo aqui, para martelo de baixa, né? Um corpo de baixa. E tentou rompimento novamente. Não rompeu. Tentou subir novamente, né? E foi aqui que o meu operacional validou, nesse candle gatilho aqui, ó. Nesse candle, podemos dizer que foi uma espécie de Marubozu, né, ou inside. Então, eu tive aqui, neste candle, a entrada validada, tanto no meu operacional, por leitor de candle, tanto poder ser esse quanto esse, né, na sequência, mas por esse aqui já eu teria me baseado já numa entrada. A entrada seria no rompimento dele, ou 50% dele, se o preço volta, pega 50%, também pego, porque melhora meu preço, né? E o stop é onde? O stop aqui embaixo. O stop caro, cara, é um stop técnico, né? Eu trabalho com stop técnico sempre. O meu validador aqui, ele me dá um stop, né, fixo, que me deixa confortável. Mas se eu quero realmente apostar naquele trade, eu faço o stop técnico e coloco um pouco abaixo ainda, por segurança. Até porque, pessoal, muita gente fala de stop e tal, mas é legal a gente entender que quando a gente desenvolve um operacional do qual a gente confia, a gente tem... Desculpa que eu vou falar muito a gente. Nós temos a confiança nesse operacional. E se nós temos a confiança nesse operacional, nós temos um stop, né, técnico, porém é um stop do qual a gente não... É um stop que a gente coloca ali para tomar, né? A gente coloca ali para proteção do capital. Então isso é muito interessante vocês pensar que, pô, esse trade que vai dar 300 pontos de stop, sim, vai dar, mas você não precisa tomar esses 300 pontos. O meu operacional, eu aceito tomar stop, porque eu sei da eficiência dele, eu sei que às vezes o preço dá uma voltadinha para trás, dá um calorzinho, mas quando ele vai, cara, é de lavar a égua, entendeu? Então eu sei disso. Então o que eu faço? Eu aceito. É um stop geralmente praticamente é fixo, é praticamente sempre mesmo, né? Meu stop. Não sei como que isso aconteceu, mas casou de ser um stop bem fixo. E só quando eu quero realmente apostar nesse trade, que eu vejo ali que tem um fundo mais baixo, um topinho mais alto, pode atrapalhar, e eu coloco lá um stop técnico, tá? Mas aí deu a entrada nesse trade. Tô olhando aqui, não deu stop, não deu calor, não deu um calorzinho sim, mas não pegou stop, né? A entrada foi nesse candle aqui mesmo. Ó, então, o que o candle fez aqui? Ó? Fez a primeira pernada, né? Ó, a entrada teria dado aqui, então ele foi aqui, voltou aqui embaixo, foi aqui de novo,
E aí ele começou, né? Começou a andar a partir daqui, vamos comentar. Ó. Aí corrigiu, né? E deu a última pernada aqui de alta. Então, aqui, ó, nós temos um contexto, né? Temos um contexto dessa entrada. Após 3 pernadas de baixa, encontrou o suporte anterior e começou aqui uma nova puxada para cima para testar a resistência lá do dia. Então, uma entrada bem clara, né? Foi a única que deu, pela minha leitura, claro, pela minha leitura deste operacional, desse contexto que eu busco, um movimento já vindo cansando, né? Seguidas correções com continuação, após encontrar o suporte de resistência, deixar ali uma espécie de lateralização, mostrar um sinal de compra e assim a gente seguir o rumo contra o movimento anterior. Então, beleza, esse aí foi o único trade que deu, tá? Mas aí um trade matador só. Vamos ver quantos pontos que foi esse trade. Esse trade aqui ele buscou em média aí 350 pontos, né? Ele chegou a andar aqui bastante ponto, né? Chegou a andar aí a praticamente 500 pontos. Mas muitos sairiam aqui, né? Quando ele congestionou, voltou, aí mostrou aqui uma espécie de fundo duplo aqui, ó, né? Até esse candle aqui, quando aparece, o pessoal já se assusta, né? Pode ser uma possível reversão para baixo novamente. Então, na pior das hipóteses aí, 300 pontos, beleza? Num range de 700. Então, pegar 300 pontos é bem interessante. Então, beleza. Vamos para o próximo dia. Bom, nesse próximo dia aqui, o mercado já abriu dando presente. Dia 9. Deixa eu ajustar aqui no gráfico. Dia 9. Dia 9 eu já abri já operando. Eu já abri me dando operação. E eu fiz um trade aqui bem legal. Foi dia 9? Deixa eu ver. Não, foi dia 10, desculpa. Dia 9. Dia 9 o mercado já abriu caindo bem, né? O pessoal que opera rompimento aí fez a grana. No meu operacional não deu nada. No operacional dia 9 não deu, né? Uma tendência muito acentuada. Mas se eu fosse operar apenas com base no preço, o que eu estaria analisando? Mesma coisa. Eu sempre analiso no preço. Vou começar a ver que ele fez um rompimento, né? Fez um rompimento. Voltou, testou o rompimento, né? Aqui vendeu a entrada. Deu uma entrada por price action básico, clássico, né? Um belo engolfo, né? Após um teste de suporte rompido, que vira resistência. E aí deu um trade legal. Bom, mas aí o que eu vou estar analisando aqui? Vou analisar as pernadas, né? Não vou ficar contando as pernadas muito curtas, porque vai ficar muita perna. Então, aqui deu 3 puxadas para baixo, né? 3 puxadas. E o que eu analiso? Quando eu vejo as pernadas, eu já analiso a força de como que tá a pernada. Você pode ver que está tendo umas correções, né? Mas logo os vendedores batem novamente. Bom, porém os compradores estão vivos, né? Não é aquela pernada que só dá venda, é esticada como vai ter para frente aí, que a gente vai ver. Ó, aqui, essa correção profunda aqui, ó, foi uma correção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles positivos. Ou seja, os compradores estão vivos. Tem gente ganhando dinheiro na compra. Mais uma pernada de baixa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 compradores. Tá ótimo. Estou mostrando realmente a correção está sendo de realização, né? Está tendo compradores para os vendedores obterem o lucro. Aqui a última puxada, a terceira pernada, né? E tendo compradores nela.
Aqui que a gente pode analisar aqui, ó, uma coisa bem interessante. Nessa primeira pernada, como é que foi? Foi bastante escalonado, né? Foi vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores. Né? Começou compradores, compradores, compradores. Na terceira, na segunda, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, compradores, compradores. Certo? Na terceira, vendedores, vendedores, compradores, vendedores, compradores. E aqui, vendedores, 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 vendedores. Cara, aí tu pensa, nossa, ficou mais forte. Aí que a gente começa a... Aí que a gente se engana, né? Se vocês forem analisar, e também não só analisar, não é uma coisa que eu analisei, mas sim veio lá da escola de Brooks, que ele diz que as tendências, né, elas começam e terminam em rompimentos. Então a gente sabe que ele começou no rompimento da congestão do dia anterior, né, e terminou com candles de rompimento, rompendo uma região, né, que digamos ele se pullback, com uma força que não teve anterior. Ou seja, se ele começa e termina em rompimento, e ele está mostrando agora uma força da qual ele não tinha mostrado anteriormente, tá estranho. No mínimo, você tem que ficar pensando, por que está uma venda tão forte agora na terceira perna, que se a gente chama, né, lá no método de Brooks, é uma tendência tarde, um rompimento tarde na tendência. Por que ele não fez na primeira pernada, na segunda pernada, foi fazer na terceira pernada? Então você já começa a ficar com o pé atrás da orelha. Também você sabe que teve compradores, né, no longo dessas pernadas. Então você tem que ficar sempre pensando nisso. Quem está ganhando dinheiro? Então essa venda aqui, ó, pode ser o quê? Compradores, vocês viram que sempre estava vindo compradores. Estava vindo compradores. Então o que pode ser esse stop? Stop aqui pode ser de pessoas que acreditaram aqui na compra e compraram. Né? Compraram aqui, né? Compraram abaixo de barras. E aí o preço, os compradores resolveram bater mais uma vez forte, né, para baixo. E aqui, sabe o que acontece, né? Que pode estar entrando stops, né? O cara que entrou aqui, botou stop aqui embaixo. Aqui junto stop, quem entra na compra tem stop de quê? Tem stop de venda, certo? Então, aqui pode ser stop, que aí dá essa acelerada na última pernada. Beleza? E aí, ele começou a dar candles de sinal. Né? Candle de sinal lá conforme nós analisamos lá no dia anterior. Pode ver, após uma pernada, deu uma entrada aqui. Né? E aqui também deu um rompimento dessa pequena congestão. Eu poderia muito bem entrar aqui, né, com o stop técnico aqui embaixo, né, e deu um trade bem interessante aí. Mas no meu operacional ele não validou. Né, chegou a dar um trade de 500 pontos, 600 pontos. Então esse trade que teve muito contexto, foi muito bacana a formação dele. Né. Eu não lembro esse dia não tava, esse horário que eu já não estava mais na tela. Eu tinha batido a meta aqui, ó. Quando ele fez essa pernada, voltou, bateu na net 20, deixando esse belo engolfo aqui, eu vendi. Aí peguei aqui. Aí depois eu comprei. Aí peguei até aqui. E eu bati a meta. Eu vendi aqui, peguei 200 pontos, não me engano. Depois comprei aqui, eu peguei 100 pontos. Eu bati a meta aqui. Depois de ter vendido aqui muito bem, só que como eu estava no trade, eu acabei saindo aqui e quando fechou esse candle aqui eu já nem liguei mais, estava naquele momento comemorando. E aí acabei não fazendo esse trade na venda, mas foi um belo trade também. Tendências assim muito acentuadas, assim, é muito clássico esse retorno à média de 20, né? Deixando um candle sinal de fazer uma entradinha. É bastante comum, né? Então é um setup aí que funciona assim em dia de tendência. Bom, mas a melhor entrada para mim foi essa aqui, né? Porque eu gosto de ler um contexto antes de fazer uma operação e ela teve um contexto bacana. Né? Pena que no meu validador aqui ele não deu esse ok para fazer essa entrada.
mas não teve problema não, mas a análise permaneceu a mesma. Bom, vamos para o dia 10. Aqui o dia 10 ele abriu me dando já. Abriu me dando operação. O mercado abriu com gap, né, gap de alta, após um dia de baixa. Ó, vocês podem ver. Após um dia de baixa, abriu com gap. E ele abriu aonde? Ele abriu justamente testando a região lá que ele rompeu, né? A região que ele rompeu. Então, quando ele abriu lá, corrigiu e veio para rompimento, não conseguiu esse rompimento, já vendi. Vendi aqui, né? E aí tá aí, ó, 1.200 pontos, 1.100 pontos. Numa porrada só. Deixa eu só ver aqui. Dia 10. Dia 10, eu vendi exatamente no 840 às 10 horas. Então vamos ver aqui, 840 foi aqui. 840 foi aqui. 40 às 10 horas. Ó, bem aqui. Beleza? Então, uma entrada de venda aí para buscar no mínimo fechamento de gap. Me deu 400 pontos. Mas aí, pô, só que ando negativo, cara. Podia buscar aqui 600. Né? Ou nessa correção saía. Mas aqui, qualquer correção, você tem que também estar lendo o contexto. Né? Assim como você lê contexto para entrar, você tem que estar lendo o contexto quando você estiver no trade. Então, aqui, uma pernada, corrigiu. 2 pernadas, corrigiu. 3 pernadas. Buscando o que? Fundo anterior. Então, trade aí liso, né? Operacional que validou já no início do dia. Tradezinho aí lindo de livro. Depois, deixa eu ver se ele teve alguma coisa na compra. Cara, ele deu compra. Ele deu compra no fim do dia. Ele deu compra essa compra que foi bem ruim, né? Mas não vou mentir, deu compra. Ele deu compra às 11h55. 11h55 no 120. 11h55. Aqui. Aqui. 11h55 no 120, né? 11h55 no 120. 120? Ah, 120. Por aqui, ó. Ele eu compro por aqui. Né? Com stop técnico. Stop que ficou meio salgado. Mas o... Aí você toma um puta de um calor, né? Ele deu primeiro essa entrada. Pra você ficar aqui tomando um calorzão pra cacete. E depois ele deu novamente a entrada. Na primeira entrada ele chegou a dar 150 pontos. Por 120. Deu 150 pontos aqui, 140. Né? Se você ver essa barra indo e voltando assim, e depois deixa isso aqui, você podia sair curto aqui, se você não está acreditando muito nessa alta, ele te deu uma nova oportunidade de sair lá em cima um pouco. Né? Mas aí vai muito do trade. Mas ele deu entrada, não deu stop. Né? Não deu stop. Mas depois ele deu novamente a entrada, aí ela andou mais rápido. Foi às 13h45. 13h45. Aqui ele vai entrar por aqui. Vai entrar por aqui. 13h45 deu as 13h45. No 120 de novo. Então vamos ver aqui, 120, 13h45. No 120. Nossa, não tá errado isso aqui. Aqui. Ele entrou daqui. 13h45. Foi esquina aqui, cara, eu acho. Ou nesse.
Estranho, não tô entendendo aqui muito bem o tempo. Às 13h45. Não, deu às 14. 14h10 deu. Então deu aqui, ó. Aqui. Ó, 120. Aqui. Aí deu um trade bom aí, ó. 500 pontos, 450 pontos. Né? Stop técnico. Mais um trade aí, deu um trade então, bom na venda. Né? Depois deu um trade na compra aqui, que praticamente foi um scalp. Ou se você ficasse, você pegaria essa mesma pegada aqui, né? Acreditando no trade. Não deu stop. E deu continuação aí, deu mais além, deu outra entrada melhor, mais clara. E você não teria ficado nesse enrosco aqui tão forte. Enfim, 2 operações com gain, tranquilo. Depois, no fim do dia 10, né? Não, foi essa daí que eu falei. Depois, no fim do dia, desse dia 10 aí, ele deu... Deixa eu ver se ele deu aqui, só vendo. Aí deu uma venda. Deu a venda ali às 15, 16 horas. No 210. 15, 16 horas. 16 horas. Aqui. Deu a venda por aqui. De onde mesmo? No 13, 210. 210, 210, 210. Nossa, longe. Por aqui, ó. Deu a venda por aqui. Acho que foi aqui, ó. Aí deu mais um trade na venda. 380 pontos. Então, pô, 3 trades aí, né? Com gain. Então foi um dia bom aí pro operacional também. Vamos ver aqui no dia 11. Dia 11. Deixa eu acertar aqui, dia 11. Dia 11. No dia 11 não teve trade no início do dia. Então essa venda aqui, ó, né, seria difícil da gente pegar. Claro, deu por outro método, né, leitura de price action aí. Eu acho que eu fiz trade na venda. Eu fiz trade na venda aqui, ó. Aqui, nesse martelo aqui de baixo. Postando no rompimento dessa região aqui. Mas ele deu um operacional na compra. Contra a tendência. O operacional funciona muito bem contra a tendência. E é por isso que o resultado dele é tão bom, né? Porque ele tem bastante alvo para cima. Então, se vocês forem pensar, não adianta eu procurar venda quando o preço estiver aqui embaixo. Né? Se eu perdi a venda numa resistência, nem fudendo, desculpa a palavra, eu vou pensar em venda num suporte, correto? Isso é o básico. No suporte a gente compra, na resistência a gente vende. Mas, pô, uma tendência muito forte, posso ser estopado, beleza? Mas eu não vou comprar, eu não vou vender barato, entendeu? Eu vou vender caro e vou comprar barato. É a premissa, pessoal, é a premissa. Tem que parar com esse pensamento assim de mas o cursinho ali que eu vi é isso. Cara, não é isso. O mercado, ele é resultante de preço, de negociação. Então, o pessoal, ele quer comprar barato e ele quer vender caro. Entendeu? Então, você tem que filtrar, né? Como eu fiz aqui, eu tenho meu operacional onde eu filtro bem, né? Após um contexto, eu tenho um filtro que ele me diz se vai dar para comprar, se está barato para comprar, se estão comprando a este preço, né? Se estão vendendo aquele preço. Então, isso você tem que analisar desde agora. Saber que o mercado, ele é uma negociação. O gráfico e os setups, os operacionais, estão ali para auxiliar. Mas você não deve pensar, cara, ele está caindo muito, eu vou vender qualquer hora, tá ligado? Claro, tem premissas que é óbvio,
Quando tiver venda, só venda, você vende em qualquer momento, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é venda por qualquer motivo, entendeu? Essa região aqui, ó. Por quê? Porque você tem um vácuo aqui, ó, no mercado, entendeu? Não tem nada aqui para segurar. O mercado rompeu a mínima do dia anterior e a mínima que ele mesmo fez, né? Respeitando aí o suporte. Rompeu, fez pullback lá no rompimento e começou a cair forte. Só barra negativa, só barra negativa. Não foi que nem aquele outro modelo lá que a gente falava das positivas, ó, muito pouco positivo, entendeu? Então o mercado estava fazendo o quê? Estava fazendo venda e venda, né? Ele só fazia o quê? Após que ele rompeu, ele fez a primeira puxada. Podemos contar aqui a primeira puxada? Aqui, ó. Segunda puxada, as correções micro. Terceira puxada. Então ele estava corrigindo bandeirinha e entrar no rompimento, tá? Beleza, quando você está vendo isso, ok, mas a partir do momento que a gente conversou lá, ó, aqui, como se repetiu, ó, as bandeirinhas, ó, teve compradores, né? Aí veio a venda, ó, mas mesmo antes de se encerrar a correção, teve compradores, aí bandeirinha, ó, aí caiu, cara, aonde foi, em que momento que o gráfico apresentou esse tipo aqui de candle? Olha só, esse tipo aqui de candle. Em qual momento aqui atrás que ele apresentou 1, 2, 3, 4, 5 candles seguidos na venda fortes, assim, grandes? Em nenhum momento, né? Teve candles grandes, ó, mas o anterior era um doji, né? Aqui teve um grandão e aí já teve a correção, né? Que teve sequência de dois, ó, mas um é um martelo de baixa e depois seguido de um candle de força, né? Então vocês podem ver a diferença, ó, por que acelerou aqui, né? Então é aquilo que eu estava falando lá, os movimentos começam e terminam em rompimento, né? Após quantas pernadas? Geralmente após 2 a 3 pernadas. A gente teve aqui 1, 2, 3. Viu? Isso é contexto. Quando o pessoal fala, aprenda a ler a contexto. É isso aí. Isso é contexto. Contexto do mercado. Você tem que pegar o gráfico, estudar, procurar padrões de movimento que ele apresenta, né? Pô, por que cai tanto assim, né? Por que parou? Aí, pô, começa a contar, começa a analisar esse tipo de coisa, como é que veio os candles, por que uma força tão forte foi parada, né? O movimento, ele tem seu momento, né? Então, aprender a ler contexto é essencial, né? Porque foi isso que me deu o operacional que eu tenho hoje, né? Me deu a leitura que eu tenho hoje e me filtrou bastante a ponto de eu criar um operacional praticamente automatizado, né? Automatizado. Eu não preciso, eu só preciso sentar na tela aqui, que eu não criei uma regra de alarme, alguma coisa assim, porque senão eu deixava aqui um volume aqui a todo pau no monitor, botava uma caixa de som aqui e ficava, sei lá, fazendo outra coisa em casa, lendo um livro, jogando videogame, qualquer coisa. Mas ficava aqui, se ele apitasse, eu vinha aqui e só operava, entendeu? Porque eu confio no meu operacional, eu estudei pra cacete ele, sei como que ele funciona. E tanto é que eu tô mostrando pra vocês, teve dia aí que o mercado calhou a desandar, né? E não deu um operacional. Mas daí, quantos pontos eu fechei? O meu operacional fechou essa semana, entendeu? Acho que para, sei lá, mais de 4 mil pontos. Tá bom, não? Enquanto tem gente aí se matando em scalp pra cacete, pra fazer, sei lá, 100 pontos no mês, 200 pontos no mês. Pô, eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Não tô também criticando o pessoal do scalp, né? Acho que o cara que é scalp, ele é um especialista, mas quem não é especialista, é melhor você procurar operar um operacional bem mais, que não exija tanto de você, porque o scalp, cara, além de você ter uma mentalidade boa para aceitar risco-retorno invertido, você tem que ter uma disciplina muito forte, né, de saber o momento certo, o momento sniper ali de dar o tiro e matar o jogo, né? Então, eu não tenho essa habilidade, cara, acho muito bacana quem tem, mas eu acho que é muito risco e muito desconfortável o cara ir lá, pô, fazer uma sequência boa de vitórias, de game, e do nada aí tomar 1, 2, 3 stops e entregar a porra toda, entendeu? Por exemplo, assim, se o cara
faz um trade aí de 1 ponto, por exemplo. Vamos botar 1 ponto, tá? 1 ponto durante uma semana. Ele faz lá 5 dias. A semana tem 5 dias. Ele faz de segunda a quinta game, né? Pegando lá, pá. Então ele tem 5 pontos. Cacete, semana quase perfeita, né, velho? De segunda a quinta. Lindo. E aí ele faz um trade na sexta e devolve. Devolve esse trade. E aí perdeu mais 3 pontos. Perdeu 3 de 5 que ele fez. Se o cara o cara fala, pô, não, beleza, encerrei a semana com 2 pontos. Né? Vou encerrar, vou ficar no positivo. E na semana que vem a gente volta. Beleza, tranquilo, né? Pô, felizmente essas coisas acontecem. Ficar pouco positivo na semana, natural, né? Renda variável é isso. Mas aí se o cara resolve fazer outro trade, pô, não, vou fazer o trade aqui e vou amenizar aqui o prejuízo, né, desse trade que deu errado. E vamos ver se o mercado me proporcionar, eu faço o trade. E aí o cara fica lá e faz um trade. E toma loja de novo. Cara, então uma semana que vem é perfeita, de 4 dias, em um dia, na sexta-feira, ele tomando 2 losses, só 2 losses, ele entregou a semana toda. E ficou negativo ainda. Então eu acho que é muito risco, muito ruim pro psicológico. Eu, pelo menos, eu não consigo absorver esse tipo de sentimento, né? Então eu acho muito arriscado. Então por isso que eu considero os caras que são scalper aí bons no Brasil, eu acho que os caras são especialistas. Admiro, mas eu não faço e não recomendo para iniciante nenhum esse tipo de método, né? Pode me criticar, mas eu falo pela questão de gestão. O iniciante não tem uma gestão aplicada, demora bastante para ele entender que o gerenciamento de risco é, sim, o mais importante do mercado financeiro. Depois vem o psicológico, né? Seguido do gerenciamento. Se você tem um gerenciamento de risco bom, você vai ter um psicológico bom. Se você tem um gerenciamento de risco ruim, seu psicológico vai ser ruim. Mesmo você tendo um belo operacional, vai ser ruim. Beleza? Então vamos aqui pro próximo dia. Aí não, próximo dia não. Ele deu, eu te falei aqui, ele deu na compra, né? Deu um trade na compra. Então a gente viu aqui, deu as pernadas de baixo, né? Tendo os fortes estágios na tendência, e aí começou a apresentar a força compradora. Né? Fez aqui uma longa pernada de alta, né? Cheia de correções. O meu operacional, cara, ele deu a entrada às 16 horas, exatamente no 595. 16 horas. $595. Nossa. Por aqui. Deu aqui a entrada. E aí foi um trade aí que finalizou o dia, deu 500 pontos no total. Mas se você pega tudo isso aí, você podia pegar aí 300 ou até 200 pontos. Então foi esse trade aí que deu. Né? Anota aí mais um trade para nós, sem stop. Então bem tranquilo de operar também. Bom, hoje é dia 11 já. Vamos lá para o dia 12. 12 e último, né? Dia 12. Ontem, sexta-feira. O mercado já abriu me dando compra. No meu operacional aqui, validado. Me deu compra exatamente nos 510 às 9h59 ele deu a entrada. Então aqui deu as 10 horas, né? Vai ser às 10 horas. Em 510. Então ele me deu aqui, ó, 510. Aqui ele me deu por aqui. 510. Stop técnico. Ó. E tá aí, ó. 1.000 pontos na compra. Precisa mais de quê? Precisa mais de nada. Mas se você não pega esse 1.000 pontos aqui, cara, busca pelo menos o próximo alvo aqui, ó, mesmo. Suporte aqui. Já pode ver onde ele bateu, sentiu um pouquinho. 500 pontos, 600 pontos. Tá ótimo. Encerra o dia feliz. Tá? Mas não satisfeito.
Ele me deu a oportunidade na venda ainda. Ele confirmou aqui. Ele deu a venda às 10h50. Deu a venda às 10h50. Não deu às 10h50, ele deu a venda às 11h05. Deu a venda às 11h05. Deu a venda aqui, 11h05. Então foi 11h05 no preço 94.490. 490. Foi por aqui. Me deu venda por aqui. Aqui, se você não lê o contexto, você poderia tomar um stop, né, se fosse usar técnico. Mas lendo o contexto, você não toma. Por quê? Vamos lá. Uma, duas. Corrigiu. O que eu vou esperar? Pelo menos o teste da máxima para fazer a terceira pernada. Beleza. Fez. E aí a gente volta a falar. O preço começa e termina em rompimentos. É um rompimento ou não? É, né? Terceira pernada, um rompimento. A gente vai fazer o quê? Vai analisar onde é que ele parou. Uma regiãozinha de suporte. Né? Pode ser um suporte interessante. Né? Ó, se você fizer essa venda por aqui, ó, não estaria errado. Não estaria errado, tá? O contexto está se favorecendo. Mas se você é mais seguro, fala, putz, cara, deu 2 pernadas só, ou geralmente eu espero 3, cara, o que eu faço? Vai esperar a terceira? Beleza. Maravilha, você está sendo muito disciplinado, muito consciente. Mas você poderia tomar stop. Tá, vamos aceitar o stop aqui. Vamos aceitar o stop. Tomando um stop aqui, 250 pontos. Beleza? 250 pontos tomando esse stop aí. Mas aí, ele me deu a entrada. Me deu a entrada de novo na venda às 11h25. 11h25 no preço 580. 580 aqui. 580 aqui. Deu entrada na compra. Na venda, aliás. Aqui, ó. Vende aí. Para vender. Eu vendi ontem essa operação. E aí a gente começa, né? A gente, vós, começa aí o movimento de baixa. Com contexto. 1, 2, 3. Quantos pontos dessa venda aí? $2.000 pontos. Tudo bem, vamos buscar o fundo anterior? Beleza, 1.200 pontos, 1.300. Então, o nosso pior gain aqui, eu acho que foi 200 pontos, 180 pontos. Bom, praticamente pagaria esse stop que a gente tomou aí. E depois seria só abraço. Né? Então, temos aí um acumulado bem interessante. Só que temos 2.000. Aqui deu, né? Deu aqui 350, tá? 2.000, 2.350. Aqui deu a venda? Não, né? Não deu venda aqui. Não deu. Foi, deu a venda lá no dia 10, 2.350, 3.250. Dia 10 deu compra também, né? Deu, tá aqui, ó. 3.300 mais 400, 3.700. 3.700. E aqui ele não deu. Então é isso aí. Praticamente 4.000 pontos aí. 4.000 pontos aí de gain em uma semana.
Então, pessoal, o operacional ele é baseado na leitura de preço do contexto do mercado, né? Contexto do índice. Esse operacional eu sei que ele funciona muito bem para índice, não sei para outros ativos. Dólar, às vezes eu dou uma olhada, eu vejo que surgiu umas operações bem boas, mas dólar eu não gosto de operar, né? Porque os movimentos são diferentes. E também o dólar ele é câmbio, né? Então o câmbio ele é muito ligado à política, a economias externas. Então isso aí do nada qualquer coisinha acontece fora do país aí pode gerar uma volatilidade, um movimento que não faz sentido a leitura de contexto, né, que eu estou acostumado, e acabar fazendo uma correção muito forte, acabar me estopando aí por motivos externos. Então, é uma coisa que foge do nosso controle, uma coisa que foge da nosa realidade aqui, depende dos Estados Unidos, depende de outros N fatores. Então, eu não gosto. Então, esse operacional ele é baseado simplesmente na leitura, nos movimentos, nos padrões de índice, e, e é isso aí. Então, eu tive uma semana bem boa, embora uma semana bem difícil, o operacional se fez vencedor. E é isso aí. Acredito que deu para comprar uma caixa de cerveja aí bem tranquilo. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos encerrar aqui esse vídeo de estudo da semana, onde eu mostrei as entradas do meu operacional que eu utilizo no dia a dia. Eu mostrei também umas entradas que eu fiz, né, fora do operacional, mas aí é questão de leitura mesmo, não faz parte, né, do operacional. Sim, foi mais baseado em price action, aí, retorno à média, dando um sinal ali numa tendência. Tem outros fatores que eu olho para retorno à média também, que são interessantes de estar analisando, mas para um vídeo não ficar muito grande aí, eu quis só frisar em algum dia que o mercado não deu oportunidade, um tipo de operação que eu acabei fazendo. Mas foi mais para mostrar aí realmente a assertividade operacional e a vantagem de ter no seu dia a dia um operacional do qual você confia e você sabe que os resultados no fim da semana são sempre positivos. Beleza? Vamos tentar manter esses vídeos aí acontecendo para que possa ajudar aí todo mundo. E quem quiser tirar mais dúvidas pode me chamar no privado. Tem lá o Instagram, Sayago. Só botar Sayago lá que vai aparecer. E tem o grupo do Telegram também, quem não conhece é Action, né, de Price Action, Action Trader. Aí procura lá, ou no meu próprio Instagram lá, acho que me chama no Instagram lá que eu mando o link. E aí pode fazer parte lá do grupo lá e a gente conversa melhor. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um ótimo final de semana a todos. E que semana que vem todos tenham sucesso aí no mercado financeiro aí, especialmente para o day trade. Beleza? Valeu, um abraço e até mais.